Você já se sentiu pequeno demais para algo grande? Hoje, no canal Momentos de Fé, conheça Davi, o pastor esquecido que Deus transformou em rei e herói. Davi era o mais novo dos 8 filhos de Jessé, um simples pastor de ovelhas em Belém. Enquanto seus irmãos mais velhos estavam envolvidos em tarefas mais importantes ou serviam ao exército, Davi cuidava dos rebanhos nos campos, longe dos olhos do mundo. Mas foi justamente ali, na solidão das colinas, que ele aprendeu a confiar em Deus, a ouvir sua voz e a lutar com coragem quando o perigo se aproximava. Certa vez, um leão atacou suas ovelhas. Sem hesitar, Davi correu atrás do animal e o matou com as próprias mãos. Outra vez, foi um urso que ousou ameaçar seu rebanho, e o resultado foi o mesmo. Não era a força humana, era a fé, uma fé que se fortalecia dia após dia, entre o som das harpas e o perfume das pastagens. Enquanto isso, Israel vivia dias de grande inquietação. O povo havia pedido um rei, e Deus lhes dera Saul. Mas Saul, embora forte e imponente aos olhos dos homens, se afastou do Senhor. E então Deus decidiu levantar um novo rei, alguém segundo o seu coração. Foi então que o profeta Samuel recebeu a ordem divina, ir até a casa de Jessé e ungir aquele que Deus havia escolhido. Samuel chegou a Belém e pediu que Jessé apresentasse seus filhos. O primeiro era alto, forte, com aparência de guerreiro. Samuel pensou: certamente é este o escolhido do Senhor. Mas Deus o corrigiu: não atentes para sua aparência ou altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha a aparência, mas o Senhor olha o coração. Um a um, os filhos de Jessé foram passando, e para todos Deus disse: não é este. Confuso, Samuel perguntou: estes são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta o mais novo, está cuidando das ovelhas. E Samuel ordenou: mande chamá-lo, não nos sentaremos até que ele venha. Quando Davi entrou, seus olhos brilhavam com humildade e pureza. E então Deus disse a Samuel: é este, levanta-te e unge-o. Davi, o menino pastor, foi ungido rei ali mesmo, diante dos irmãos. O Espírito do Senhor se apoderou dele desde aquele dia. Mas o trono ainda estava distante. O caminho até lá seria longo e cheio de provações. Davi voltou aos campos, a sua harpa e as suas ovelhas, mas Deus já estava traçando cada passo do seu destino. Pouco tempo depois, o exército de Israel enfrentava os filisteus, e entre eles havia um guerreiro temido, Golias. Um gigante de quase 3 metros, armado da cabeça aos pés, que desafiava os israelitas todos os dias, zombando de seu Deus. Nenhum homem se atrevia a enfrentá-lo. Davi foi ao acampamento apenas para levar mantimentos aos seus irmãos. Mas ao ouvir as provocações do gigante, algo queimou dentro de si. Quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Perguntou indignado. Levaram-no a Saul. O rei o olhou incrédulo. Você não pode lutar contra esse filisteu. Você é só um rapaz. Mas Davi respondeu com coragem: teu servo já matou o leão e o urso, e esse filisteu será como um deles. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também deste gigante. Saul tentou vestir Davi com sua armadura, mas ela era pesada demais. Então Davi tirou tudo, pegou seu cajado, escolheu 5 pedras lisas do riacho, colocou-as em seu alforje e com sua funda na mão, caminhou ao encontro de Golias. O gigante riu ao ver o menino. Sou eu algum cão para que venhas a mim com paus? E amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Mas Davi respondeu com palavras eternas: tu vens contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem afrontaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Davi correu em direção ao gigante, lançou uma pedra com sua funda e acertou em cheio a testa de Golias. O gigante caiu com estrondo e o povo de Israel explodiu em vitória. O improvável havia vencido. O menino pastor havia derrubado o guerreiro mais temido.
A fama de Davi cresceu, o povo cantava: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Saul, tomado pela inveja, passou a persegui-lo, lançando lanças, armando ciladas, tentando matá-lo. Davi fugia, escondia-se em cavernas, em desertos. Mesmo injustiçado, ele não tocou no rei. Teve a chance de matá-lo, mas não o fez. Não estenderei a mão contra o ungido do Senhor, disse ele. Durante anos, Davi foi caçado como um inimigo, mesmo sendo fiel. Mas Deus o moldava no sofrimento. A cada dor, crescia sua fé. A cada perda, crescia sua dependência de Deus. Após a morte de Saul, o povo finalmente reconheceu Davi como rei, primeiro de Judá, depois de todo Israel. Ele conquistou Jerusalém, trouxe a Arca da Aliança para a cidade e fez dela o centro da adoração ao Senhor. Davi era guerreiro, músico, poeta e rei. Escreveu salmos que até hoje tocam corações, como "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", e também "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável". Mas Davi também errou. Seu maior tropeço foi com Batseba. Ele cobiçou, adulterou e mandou matar o marido dela. Foi confrontado pelo profeta Natã e caiu em arrependimento profundo. Seu coração se quebrou diante de Deus. "Pequei contra o Senhor", confessou. E Deus, que vê o coração, perdoou. As consequências vieram, mas a graça também. Davi continuou seguindo a Deus, amando-o com intensidade, mesmo em meio às cicatrizes da vida. Já velho, Davi passou o trono a seu filho Salomão, mas seu legado estava marcado na história e no céu. Deus prometeu que de sua descendência viria o Messias, Jesus, o filho de Davi. Nasceria séculos depois para salvar o mundo. Davi não foi perfeito, mas foi um homem segundo o coração de Deus. Um homem que cantava ao Senhor nas montanhas, que lutava em seu nome nos vales, que chorava diante do trono com sinceridade. Sua história é prova de que Deus não escolhe os mais fortes, mas os mais dispostos, que Ele vê o coração e usa os pequenos para realizar grandes coisas. Davi era apenas um pastor de ovelhas, mas em suas mãos Deus colocou uma nação. A história de Davi nos mostra que não importa onde estamos ou como os outros nos veem, Deus enxerga o nosso coração. Ele transforma pastores em reis, meninos em heróis e pecadores em exemplos de fé e arrependimento. Que a jornada de Davi inspire você a confiar, lutar e se render ao propósito de Deus para a sua vida.